Preparados para mais um? Vamos lá. Mesmo para peixes de aquário, como o peixe arco-íris, a temperatura da água fora da faixa ideal, 26 graus a 28 graus Celsius, bem como sua variação brusca, pode afetar a saúde do animal. Para manter a temperatura da água dentro do aquário na média desejada, utilizam-se dispositivos de aquecimento como o termostato. Por exemplo, para um aquário de 50 litros, pode-se utilizar um sistema de aquecimento de 50 watts, otimizado para suprir sua taxa de resfriamento. Essa taxa pode ser considerada praticamente constante, já que a temperatura externa do aquário é mantida pelas estufas. Utiliza-se para a água o calor específico 4 kJ por quilograma e a densidade de 1 kg por litro. Ali no calor específico, só faltou falar por grau Celsius, mas é por grau Celsius, o enunciado original. Vamos lá. Se o sistema de aquecimento for desligado por 1 hora, qual o valor mais próximo para a redução da temperatura da água no aquário? Então, esse exercício ele tem muitos dados, alguns só para, de repente, dar uma atrapalhada na gente, né? Por exemplo, aquela faixa ideal de temperatura, 26 a 28, a gente não usa. Vamos pegar os dados que realmente a gente usa para começar a pensar. Então, olha só, a gente vai usar esses 50 litros, a gente vai usar esses 50 watts, daqui a pouco a gente escreve a grandeza, o calor específico de 4 kJ por quilograma grau Celsius, a densidade de 1 kg por litro, o tempo de 1 hora e qual é o valor da redução de temperatura, né? Vamos lá. Com muita calma nessa hora. Quando ele fala de litros, 50 litros, e me dá a densidade, ó, ele quer dizer que para água, e a gente já sabe, isso não pode ser a parte difícil desse problema, que 1 quilograma de água corresponde a 1 litro. Logo, se eu tiver 50 litros de água, eu vou ter 50 quilogramas de água, tudo bem? Então, eu vou anotar os dados aqui embaixo. Ó. A massa da minha água, que eu vou levar em consideração, 50 quilogramas. Perfeito? Já que o calor específico está em quilogramas, legal. Esses 50 watts, alguém pode ter uma dúvida, uma vez que, né, watts, e a gente está falando de calorimetria, joule e tal, a gente tem que lembrar que ele fala que é uma taxa, né? Watts é a unidade de potência. Então, para lembrar, 1 watt é o equivalente a 1 joule por segundo. É uma taxa, então é uma quantidade de calor num determinado tempo. Então, aqui, de repente, aqui está o pulo desse exercício. A gente pode fazer uma regra de 3, né? Sabendo que watt é joule por segundo, e ele me deu esse tempo, ó, delta T, de 1 hora, que claro que eu vou transformar em segundos, e isso é um conhecimento da vida. Vamos lembrar que 1 hora a gente tem 3.600 segundos. Então, a gente vai fazer uma regra de 3. Já vou usar o tempo aqui, ó, na minha receitinha, né? Com os dados em fisiquez. 3.600 segundos, tá bom? Então, só lembrando que a gente tem 50 watts. Espera aí. Então, a gente tem esses 50 watts, a gente vai fazer uma regrinha de 3 logo mais. E o calor específico, né? O Czinho que ele me deu, olha lá, 4 quilojoules. Esse quilograma menos 1 é só uma maneira de escrever, não tem problema. Por quilograma grau Celsius. Tá bom? Já que as alternativas estão em grau Celsius, a gente sabe que é grau Celsius ali. Faltou um dadozinho. Tudo bem, o que ele pergunta? Ele pergunta a variação de temperatura. Só cuidado, né? T minúsculo, a gente faz referência ao tempo. T maiúsculo, a gente faz referência à temperatura. Vamos ser organizados para a física ficar um pouquinho menos complicada. Todo mundo já entendeu que a gente vai usar aqui o Q macete, que é aquela formulinha clássica da calorimetria, né? Ó, Q é a quantidade de calor, massa, calor específico, variação de temperatura. A variação de temperatura é o que ele quer, o calor específico eu tenho, a massa eu tenho, eu preciso pegar essa quantidade de calor em joules, quilojoules aí. Como que eu vou fazer? Eu vou usar aquela regrinha de 3 com watt. Então, ó, a gente não tem 50 watts? A gente não sabe que 1 watt é 1 joule por segundo? Vamos gastar o nosso cantinho. Muita calma nessa hora. Ó lá. Um nada, é 50.
50 watts significa 50 joules em 1 segundo. Só que ele me deu o tempo de 1 hora. Então, em 3.600 segundos, quantos joules eu vou ter? Essa vai ser a quantidade de calor, beleza? Só lembrando, 1 watt é 1 joule por segundo, mas eu tenho 50 watts, então eu tenho 50 joules a cada segundo, certo? Fazendo essa multiplicação aqui, ó, 50 vezes 3.600, a gente tem 180 mil joules. Essa daqui vai ser a nossa quantidade de calor. Já vamos usar em quilojoules para facilitar a nossa conta. Lembrando que de joule para quilojoule, a gente multiplica por 1000, ou seja, esses 3 zerinhos vão virar o quilojoule, né? Então, a minha quantidade de calor, 180 quilojoule. Vamos lá para o que macete, fazer nossa continha. O que de quantidade de calor? 180 quilojoules. A massa em quilogramas, estamos obedecendo a unidade de medida. O C é o 4 e o ΔT a gente vai achar. 50 vezes 4 a gente sabe que é 200, então 180 dividido por 200 vai dar a minha variação de temperatura. Vai no cantinho, gasta a sua matemática, simplifica, divida a gosto do freguês, a gente vai chegar em 0,9 graus Celsius. A alternativa C para este problema. Tranquilo, né?